Cabelo tá ruim pra caramba, né? Eu tinha que ter cortado esse cabelo. Eu tinha que ter cortado esse cabelo antes desse negócio todo, rapaz. Agora o bicho pega, né? Mas tudo bem. É, Vamos falar rapidinho sobre a crise de 29 e o New Deal, tá? A gente tá falando do período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial termina devastando toda a Europa e trazendo um novo país de ponta para suprir, para controlar a economia, o capitalismo, a indústria, os produtos manufaturados no mundo. O United States of America. E aí os Estados Unidos, empolgado porque se tornam o grande produtor industrial do mundo, começam a seu grande nível de produção de bens de consumo eletrodomésticos principalmente, tá? E também suprimentos para ajudar a recuperar a Europa, certo? E os Estados Unidos vão produzindo, e os americanos vão se empolgando com esse American Way of Life e vão consumindo. E outros países do mundo vão também entrando nessa onda de consumir. A Europa também entra nessa onda de consumir. A questão é que a Europa estava devastada pela Primeira Guerra Mundial. As pessoas estavam realmente críticas a por que tudo aquilo, por que aquela guerra, uma guerra inútil, certo? E os salários também, porque o nível de produtividade caiu na Europa, os salários também não subiam muito. Então os europeus não conseguiam consumir com tanta quantidade como os americanos consumiam anteriormente. O tempo vai passando, estamos na década de 20 do século 20, as democracias estão se instalando no mundo, a democracia de Weimar na Alemanha, que vai gerar uma grande crítica para os nazistas, tá? E aí a gente vai desenvolvendo esse modo de vida, de consumo, de produção, de ter os produtos lançados, automóveis e, como eu falei, os eletrodomésticos. Bem, vai chegar um momento em que as pessoas vão começar a investir em bolsa de valores, as empresas vão se tornar empresas de capital aberto. O que quer dizer isso? O cara coloca lá a empresa dele e aí outras pessoas que quiserem adquirir esses lucros vão comprar parcelas dos lucros dessa empresa, que a gente vai chamar de ações, né? Então o cara tá lá a Ford e ele quer um pouquinho do lucro das vendas da Ford, então ele paga por isso, e conforme a Ford for aumentando os seus lucros, aquela porcentagem que aquele cara comprou vai se tornando também uma porcentagem alta para ele, né? E eles vão se empolgando com isso. E principalmente falando da Ford, né? Para alimentar esse tipo de consumo, eles vão criando um modo de produção, o Fordismo, né? Aquela produção em série, e outras empresas vão copiando esse modo de produção em série, né? Então a peça vai passando em uma esteira e as pessoas vão montando, as pessoas vão colocando, vão criando o automóvel, vão criando outros produtos, e é um sistema que a gente tem até os dias de hoje. Depois surgiu o toyotismo, mas a ideia de uma produção em série muito mais rápida, muito mais produtiva, para aumentar o nível de produtos e a demanda que vai surgindo. A questão é que vai chegando um momento em que na Europa principalmente, os governos, os sindicatos, os trabalhadores vão começando a se tornar muito críticos quanto às condições de salário que eles estão. E vai começando a ter controle dos governos europeus sobre a economia, sobre os bens de consumo, sobre importação e exportação, e importação entre os produtos americanos que estão toda entrando na Europa, tá? E essas políticas vão crescendo, vão se desenvolvendo, e vai chegar um momento em que vai haver muita crítica aos produtos do capitalismo internacional, principalmente nos Estados Unidos, tá? E aí acontece que nos Estados Unidos essa produção está em um nível muito alto, muito alto, muito alto, e chega um momento que começa a se produzir, começa a investir, mas as pessoas começam a parar de comprar, porque nem todo mundo começa a ter esse dinheiro todo para comprar, e vai tendo muito estoque, e esse estoque não vai saindo, e como esse estoque não vai saindo, vai começar agora um efeito em cadeia, que começarão a ter menos produção terão menos funcionários, menos funcionários teremos mais desempregos, e aí a crise vai começar. Quando chega em 1929, acontece que a Bolsa de Nova York, onde as ações das grandes empresas eram negociadas, começa a
ter a sua grande crise e as ações que todo mundo investia, ninguém mais está querendo comprar nada. E se ninguém compra nada, ela perde o valor, né? Então, se em um dia você tinha milhões aí para receber, no outro dia esses milhões desaparecem porque ninguém mais está comprando coisa nenhuma, tá? A gente vai ter então, no mês de outubro de 1929, a grande crise, a queda da bolsa, o crash de 29, tá? E aí a gente vai ter a Grande Depressão. Essa Grande Depressão é porque as empresas foram quebrando, os bancos que emprestavam dinheiro para as pessoas comprarem ação não foram mais emprestando, não receberam mais o dinheiro de volta, porque o banco te empresta dinheiro não porque ele é Madre Teresa de Calcutá, o banco te empresta dinheiro porque ele tá vendo lá na frente. Se eu empresto 100 conto para esse palhaço hoje, daqui a um ano ele me paga 200 conto, me pede mais 200, daqui a um ano ele me paga 400 e... Mas só que chega um momento que ninguém mais estava querendo pegar nada, gente. E aí nós vamos ter a queda da Bolsa de Nova York, as empresas quebrando. O que eu estou falando aqui é bem de maneira genérica. Você deveria estudar mais em alguns livros, tá? E alguns sites para ver mais especificamente esses assuntos. No livro didático é muito importante, muito importante. O livro didático não é um livro cheio de coisas escritas. Aliás, é um livro cheio de coisas escritas sim, né? Mas só preguiçoso que não gosta de ler, né? Então se tem muito preguiçoso que acha que livro didático é cheio de coisas escritas, então constrói um livro didático sem nada escrito, tá bom? Mas você não, você vai ler, você vai estudar. Neguinho, você é fera, cara! Você é boca de 09. Depois eu volto a falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu depois da crise de 29.